Shalom, queridos. Esse é meu último vídeo dessa série, onde eu vou falar sobre o cristão e a cidadania, tá? Vou ser breve em minhas palavras. Vou começar lendo um texto de Atos, capítulo 22, a partir do seu versículo 24. Está escrito na palavra de Deus: O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando estavam atados com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-me: És tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que eu tinha prendido, o tinha ligado. Gente, esse texto é um texto clássico, certo? Acerca da história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi cidadão romano e, para escapar dos açoites, ele então usa a sua cidadania para anunciar ali ao tribuno, né, que o mandou prender, né, que não deveria ser punido sem antes ser julgado por Roma. E ele apela então ao Estado de Roma, que o julga, né, mas até o julgamento sair, Paulo passa anos e anos cumprindo o seu ministério. A cidadania faz parte de cada um de nós. Todo cristão, ele é cidadão do céu e ele é cidadão dessa terra. E nesse caso, você é um cidadão brasileiro. E como cidadão brasileiro, você tem direito ao voto. Isso é fato. Todo cristão vota em quem quiser votar. E isso é fato. Isso é indiscutível. Você é livre para votar em quem você quiser. Agora, qual é o critério que o cristão deve usar para votar? Eu vou ser rápido, prático e objetivo. Primeiro, o cristão precisa defender valores da palavra de Deus. Eu preciso votar em pessoas que defendam os valores da palavra de Deus. Eu preciso votar em pessoas que precisam lutar para defender os valores da palavra de Deus. Nós cristãos precisamos defender a família tradicional, porque a palavra de Deus estabeleceu a família tradicional, homens e mulheres. Macho e fêmea o criou e disse: Crescei e multiplicai e enchei a terra. Nós cristãos precisamos defender nossas crianças. Jesus disse: Deixai vir a mim pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não podemos aceitar a ideologia de gênero, não podemos aceitar o kit gay, não podemos aceitar uma série de coisas que querem infiltrar nas nossas escolas para destruir as nossas crianças. Nós cristãos precisamos lutar pela democracia. E aí entra um problema sério, porque muitos interpretam o comunismo como algo bom, e não é, gente. Acorda, igreja. Você hoje vive em um país livre, e glorifique a Deus, porque você pode estar dentro do seu templo, da sua igreja, da sua casa, cultuando ao Senhor. Mas o comunismo, ele tem 3 grandes inimigos. Eu vou ser rápido para você entender isso. Os 3 piores inimigos do comunismo é o capitalismo. O comunismo é anticapitalismo. A burguesia, eles ensinam que os proletariado, que representa a classe trabalhadora, deve lutar contra a burguesia, que representa a classe empresária, os ricos. E a religião, eles acreditam que a religião é o ópio do povo. O comunismo, ele veio para destruir em todo o país comunista. A igreja é perseguida. Em todo o país comunista não há liberdade. A história prova isso, gente. Acordem. Não há democracia comunista. Eles falam em democracia para se implantarem no poder.
olha a Nicarágua, olha a Venezuela, olha Cuba, olha a China. E existem milhares de projetos de leis neste país contra a igreja. A igreja precisa defender os seus valores, e esses valores que a igreja defende não pode ser negociado com o mundo. Se você não é cristão e pensa diferente, é um direito seu, mas eu quero falar com crente, pessoas que creem na Bíblia como eu creio, e até outras pessoas que não creem na Bíblia, mas têm os mesmos valores que os meus, porque compreendem essas verdades. Há muitas pessoas que entendem, por exemplo, a importância da família heteronormativa. Olha o exemplo de Clodovil. Clodovil era homossexual, mas ele entendia que uma criança, ela precisa crescer numa relação afetiva com o pai e com a mãe. Sim, infelizmente, na regra, as pessoas têm mudado isso no seu dia a dia. A gente não pode legalizar aquilo que é contrário à natureza de Deus no homem. Macho e fêmea, Deus os criou. A ciência diz que a criança precisa da referência paterna e materna. Todo mundo que cresceu sem pai ou sem mãe, por qualquer situação, sabe o déficit emocional que uma criança tem por falta de referência, seja paterna ou materna. E isso nós pregamos e acreditamos. Não é nada contra a prática de quem quer que seja. Uma outra questão: existe um projeto de lei que diz, lá em Brasília, que todos os textos de qualquer livro considerados homofóbicos devem evitar ser lidos para criança. O que é isso, gente? A igreja cristã, em sua grande maioria, define a homossexualidade como pecado. Não é só a homossexualidade. Para nós cristãos, o adultério, a mentira, a fornicação, a gula, tudo isso é pecado, e Deus abomina o pecado. Deus pode até chamar o pecador ao arrependimento, mas ele abomina o pecado. Você que é cristão tem que entender isso. E o que é que eles querem? Eles querem dizer que todos os textos considerados homofóbicos por ele, porque homofobia é outra coisa na ciência, homofobia é o ódio contra o homossexual, visando a sua destruição, a sua agressão a ele. Mas não é isso. Eles estão querendo confrontar ideias, pensamentos. Então quer dizer que o texto de Levítico, que diz que a prática da homossexualidade é abominação, a Bíblia diz isso, que o homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, abominação é. Quer dizer que esse texto bíblico não pode mais ser lido para as nossas crianças? Quer dizer que daqui a uns dias o pastor não pode mais pregar Levítico na sua igreja porque ele pode ser preso? Você já pensou por que muitas pessoas não se contentam apenas em ter direitos reconhecidos? Porque o Estado já reconhece a união homoafetiva civilmente. Qualquer homossexual pode se casar no Brasil hoje mediante um juiz. Mas existe um grupinho lá dentro que quer obrigar pastores e padres a casarem homossexuais. Caso o pastor e o padre rejeite, ele pode ser preso. Já se pensou por que isso? Gente, acorde. Nós precisamos urgentemente destruir esse sistema onde minorias impõem a sua força contra a maioria da população que é cristã, que é conservadora. Se nós somarmos hoje no Brasil evangélicos, católicos, espíritas, kardecistas de base cristã e outras tantas famílias cristãs que, ainda que não sejam da religião evangélica, têm valores cristãos antigos, têm valores de família tradicional, nós somos com certeza mais de 80% da população brasileira. E nós não podemos aceitar que a nossa liberdade seja exposta assim. Ora, socialismo em geral é contra o capitalismo. O mundo que cresce, o mundo que prospera é o mundo capitalista. O que fizeram com o Brasil é exatamente falta de capitalismo na economia brasileira.
Precisamos resgatar os valores do capitalismo. O capitalismo não é o grande mal da sociedade, não. O capitalismo é algo que, quando bem utilizado, pode ajudar muitas pessoas. Desperta a igreja. Só temos um candidato hoje que defende tudo isso. E que tem condições reais de destruir tudo isso. Vote errado, mas depois não chore se você vê o seu pastor sair preso da igreja porque ele não quis casar casal homoafetivo. Vote errado, mas depois não chore se você vê alguém confiscar a sua casa, confiscar o seu imóvel, porque eles são contra a propriedade privada. Vote errado, mas depois não chore se o Estado quebrar e você, funcionário público, não conseguir receber o seu salário mensal, porque o Estado está sobrecarregado e não tem como manter tanta gente. Depois, não reclame se as empresas saírem desse país. Ou a gente usa a nossa cidadania agora, ou talvez seja tarde demais. Deus abençoe a todos. Pense, cidadão brasileiro, pense, seja cristão. Defenda os valores da igreja, os valores de Cristo. Deus acima de todos, sempre. Esse é o lema do cristianismo. Shalom.